Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura do livro do Platão, Apologia de Sócrates. Qual é a ideia? A ideia é que a gente continue lendo textos, fazendo reflexões sobre a nossa vida, aprendendo um pouco mais a nos posicionarmos diante dessa maravilha que é a vida, e nada melhor do que ler, por exemplo, Platão, que fala de Sócrates, um grande filósofo que viveu entre 470 a 399 a.C. Como eu já expliquei na introdução, esse livro ele fala sobre os momentos finais de Sócrates. Sócrates ele é condenado à morte. Na verdade, é dada a ele 3 opções. Uma delas é sair da cidade, porque ele é considerado uma pessoa que está pervertendo os jovens da cidade. E aí é dado para ele 3 possibilidades: ele sair da cidade, ou desdizer tudo aquilo que ele falou, ou morrer. E ele ensina através da sua morte, né? Porque ele decide morrer, que é importante ser fiel àquilo que se acredita em qualquer situação. Então daí a gente já extrai uma grande lição dessa obra. Então ela começa agora com a primeira parte, que é ele fazendo a sua defesa perante o tribunal, e depois a segunda parte dela. Não estou dizendo em ordem, né? Porque o livro está em 3 partes, mas na sequência disso nós vamos ter o Sócrates conversando com os discípulos depois que ele toma o veneno. Ele continua até o último momento da sua vida querendo passar conhecimento para os seus discípulos. Vamos lá então? Apologia de Sócrates, primeira parte. Ignoro, atenienses, a impressão que vos causaram os meus acusadores. Por mim de os ouvir, quase me esqueci de quem sou. Tão persuasivos eram os discursos deles. E, no entanto, posso garantir que não disseram uma só palavra de verdade. Mas o que mais me causou espanto no meio de tantas mentiras foi eles dizerem que vos devieis acautelar para não vos deixardes enganar por mim, pois que sou hábil em falar. Não terem eles corado só com o pensamento do desmentido formal que desde já lhes farei, pareceu-me na parte deles o cúmulo da imprudência, a menos que chamem hábil em falar aquele que diz a verdade. Se for isso o que querem dizer, confesso que sou orador, mas não à maneira deles. De todo modo, repito-vos que eles não disseram nada ou quase nada que seja verdade. Ao contrário, eu dir-vos-ei apenas a verdade exata. Simplesmente por Zeus, ó atenienses, não serão discursos enfeitados de locuções e de termos escolhidos e sobriamente ordenados o que ireis escutar, mas discursos sem arte, feito com as palavras que primeiro surgirem. Estou certo de que não direi senão o que é justo. Ninguém de vós espere de mim outra coisa. Creio, atenienses, que não assentaria bem num homem da minha idade vir para diante de vós afeiçoar frases como o fazem os nossos garotos. Tenho também, atenienses, um pedido a fazer-vos, um pedido instante. Se me ouvirdes apresentar a minha defesa nos mesmos termos que utilizo para vos falar, quer na praça pública e junto das mesas dos banqueiros, onde muitos de vós me têm ouvido, quer em outros locais, não vos deveis por isso admirar ou surpreender. Sabei de fato ser hoje a primeira vez que compareço diante de um tribunal e vou em mais de 70 anos. Vamos parar por aqui, né? Comentar um pouco esse texto. Estamos aqui, ele falando diante de um tribunal e nos atentando para a veracidade das suas palavras. E ele diz aqui, e eu acho que é isso que é o essencial, né,
dessa questão do Sócrates e aquilo que a gente pode refletir na nossa vida, né? Quando ele está falando sobre os garotos, que não fala igual dos garotos, Sócrates ele surge num momento em que existiam os sofistas. Os sofistas eles eram mais interessados na verdade aparente do que na verdade essencial. Por isso eles recebiam dinheiro para instruir pessoas a falarem algo que parecesse a verdade, que pudesse ludibriar pessoas. Claro, estou resumindo isso muito sucintamente. Então Sócrates passou a vida toda combatendo esse ato de imprudência, que é usar a sua vida para não falar a verdade, mas para simplesmente usar a palavra para se autofavorecer. Então aqui temos ele claramente dizendo isso, né? Que eu sou uma pessoa que falo a verdade, sempre falo, independente do lugar onde eu estou. Se eu estou na frente de banqueiros, se eu estou em praça pública, eu vou honrar a verdade e falar ela porque simplesmente é isso que deve ser feito. Não falo para enganar ninguém e não para causar espanto também a alguém. Eu falo simplesmente aquilo que é real, aquilo para os outros. E aí ele diz claramente que ele faz isso em homenagem a Zeus, né? A Zeus, que era o Deus, o grande Deus. E ele está lembrando, sendo acusado, dentre outras coisas, porque se diz que ele não acredita em Deus, porque ele está pervertendo os jovens, né? Quando na verdade ele não está pervertendo os jovens, ele está fazendo com que os jovens possam aprender a pensar por eles mesmos e possam reverenciar os atributos divinos em ação, né? Então é disso que estamos falando aqui. Amanhã eu vou continuar um pouco mais. Espero que vocês possam estar comprando esse livro, acompanhando comigo e refletindo isso, na verdade, sobre a vida de vocês mesmos. Estou eu sendo uma pessoa que tenho falado a verdade? E aí a gente pode perguntar o que é a verdade, né? Estou certo disso que eu estou falando? É uma verdade? Estou na busca da verdade, que basicamente é o trabalho todo, né, dos filósofos, a busca pela sabedoria, famoso Sócrates que sempre disse, né, tudo que sei é que nada sei. Amanhã eu conto um pouquinho mais a respeito disso, né, de por que ele foi para as ruas falar com as pessoas, a história de Delfos, do oráculo de Delfos, explicando um pouquinho por que ele sai à rua, por que ele vai buscar homens sábios e por que ele é tão desprezado, né? Porque ele vai encontrando pessoas que não são sábias e que se acham sábias. Amanhã eu continuo então um texto e conto mais um pouquinho dessa parte que originou tanta antipatia, né, para o Sócrates dentro da sua cidade de Atenas. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.